Fala galera, tudo bem? Fernando César aqui e hoje eu vou tentar tirar todas as suas dúvidas referente à mesa de corte, né, o switcher Atem Mini. Será que vale a pena? Será que não vale a pena? Não tem multi-preview, não vou conseguir trabalhar, ela é mais cara do que vale. Na verdade ela foi feita para um público específico e agora lançou a Atem Mini Pro, que tem outros recursos também que são bem interessantes. Eu vou tentar mostrar para vocês qual a diferença das duas e qual realmente vale a pena para você, tá? Eu já fiz um vídeo falando sobre a Atem Mini, já expliquei várias coisas, mas a galera ainda não conseguiu entender a parada, então eu vou tentar traduzir aqui para vocês de uma forma mais prática. Bom, para começar eu quero mostrar um pouquinho de como que tá a minha produtora, que tá uma bagunça desde que aconteceu todo esse problema, né, do corona e quarentena. A gente tem explorado bastante a questão de lives, a questão de produções mais práticas assim. E eu transformei aqui minha produtora numa sala, né, num estúdio de gravação, e a gente sempre está tendo serviço, graças a Deus. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês como é que tudo isso funciona. Vem comigo. Bom, então vamos lá. Essa daqui é a minha sala. Aqui por enquanto está normal, né? Mas aqui, que era a sala onde eu atendia os clientes, que tinha um sofazinho, a mesinha de atendimento, virou praticamente esse estúdio. Ontem fizemos uma live aqui, né? E eu fiz ela com 3 câmeras e um pouquinho de iluminação. Foram 2 pessoas batendo um papo aqui no sofá. E eu tinha uma cena aberta pegando os dois, um close de quem estava na esquerda e um close de quem estava na direita, que é exatamente essa câmera que eu estou filmando. Eu tirei ali do tripé para filmar aqui esse vlog para vocês, tá? Então, o processo de ligação, como que eu faço das câmeras? Olha aqui, tem uma saída HDMI com cabo micro HDMI, 5 metros, está enroladinho aqui no chão, indo para a Atem. Então as 3 câmeras estão ligadas com esse cabo e eu coloco, aqui no caso eu liguei um power bank, tá vendo? Ligado com cabo USB-C e alimentando a Sony. Ó, power bank, cabo USB-C, alimentando a Sony. Só que o power bank não tá ligado, né? Vou ligar ele agora. Ah, ele acabou a bateria. Enfim. Então vem alimentando e aqui eu liguei acho que direto na tomada e aquela também tá com power bank. E aqui na Atem Mini eu consigo selecionar qual câmera eu quero, tá? Faço os cortes certinho. 4 entradas HDMI, uma saída HDMI que eu tô ligando ela num gravador chamado Atomos Ninja. Eu já falo sobre. E tem um USB indo para o computador para fazer a transmissão. E como que eu faço a transmissão? Eu estou fazendo atualmente direto pelo OBS. E aqui eu insiro caracteres, eu posso colocar o logo, eu posso colocar algumas informações importantes, soltar um vídeo, ter um mix de áudio, e, enfim, consigo ter vários recursos, né? E uma das coisas que eu falei no outro vídeo, mas agora não sei se foi a atualização do OBS ou foi a atualização da mesa, que eu fiz a atualização dos 2 equipamentos. No cabo USB-C, que antigamente só chegava o sinal 720, tá chegando 1080. Então olha a vantagem, ó. Vou abrir aqui propriedades do vídeo, tá? Se eu ligar essa opção, usar pré-definição, ele automaticamente vai para 1280 por 720. Se eu tirar essa pré-definição, ele já mantém 1920 por 1080 e consigo colocar o frame rate aqui certinho. E a gente já consegue fazer uma transmissão em 1080. Então isso já é um grande avanço em relação ao primeiro vídeo que eu falei. E como que eu faço a transmissão? Coloco todas as informações, inicio a transmissão, vou no YouTube, pego a chave da transmissão e o URL lá para fazer a transmissão, coloco ali e boa. Então essa seria a parte interessante. Porém, há um grande problema aqui. Por exemplo, eu estou fazendo o que eu fiz exatamente ontem. Eu ligo as câmeras aqui, eu poderia gravar nas câmeras para ter um backup, né? Deixo gravando lá, mas normalmente eu não deixo. Eu deixo a câmera só ligada e faço os cortes aqui, câmera 1, pegando os dois, aí um começa a falar, eu deixo na câmera que tá o close da pessoa e tal.
e, enfim, faça essa transmissão. Se por algum acaso der algum problema na transmissão, cair a internet e tal, eu vou ter um arquivo prejudicado, né? Vou ter um arquivo danificado ali. Então, o que eu poderia fazer para ter um backup disso, né? Se por acaso cair a internet, beleza, caiu a internet, eu tenho esse arquivo gravado, eu posso subir depois, fazer um upload normal. Como que eu posso fazer isso? Antigamente eu estava fazendo direto pelo OBS. Você tem a função transmissão e você tem a função gravação. São dois botões que tem aqui. Aí você escolhe todos os parâmetros e aí o que você está transmitindo, ele está fazendo um arquivo de backup também no seu computador. A vantagem é, funciona? Funciona, tive uns probleminhas aí, mas funciona. Mas a gente está falando de um software fazendo as duas coisas, transmitindo e gravando. Se esse software der pau, você vai perder tudo isso daí, entendeu? E se esse software, sei lá, pular alguns frames, ou acontecer qualquer coisa, e vai comprometer bastante também o desempenho do seu computador, porque ele está fazendo, tipo, está encodando dois formatos, um para a internet e um para ficar armazenado no seu computador. Então eu acho meio arriscado depender só disso. Então eu uso o meu computador só para transmissão. A minha ideia era ter um monitor para conferir exatamente essas gravações, mas eu queria que o que eu conferisse eu já estivesse gravando. Então foi por isso que eu comprei o Atomos Ninja. Vou fazer um vídeo aqui no canal falando sobre ele, além de monitor. Então tudo que está cortando aqui eu estou vendo. Mas ele também tem as funções de gravação. Então ele reconhece a entrada até 4K, você pode escolher todos os formatos. Eu estou gravando em ProRes e aqui tem 11 horas ainda de gravação. Ele grava direto em um SSD aqui na parte de trás. Eu vou fazer um vídeo específico falando sobre o Atomos, que é um equipamento fantástico. Mas eu fiz esse investimento. Então, basicamente é isso. Eu tenho um corte, entradas de vídeo direto na mesa. Eu não gravo na câmera, a não ser que for algo muito importante, mas a maioria das coisas que eu estou fazendo aqui eu confio no meu corte. O backup está indo via HDMI para esse Atomos Ninja e o USB está indo para transmissão direto no meu OBS. E aí vem a primeira pergunta, que é o multiprévio. E o multiprévio, você não tem? Essa mesa não te dá opção? Não, essa mesa não dá opção. Não, infelizmente essa mesa não te dá a opção de multiprévio, então você tem que fazer o corte meio que no escuro. Mas essa mesa foi projetada para fazer entrevistas, lives e coisas pequenas assim que envolve praticamente câmeras paradas. Então eu estou fazendo praticamente tudo sozinho. Posiciono as câmeras, venho e começo a fazer os cortes. Se eu vejo que de repente a pessoa mexeu um pouquinho ali, mudou a posição, ficou meio fora de quadro, eu deixo na câmera aberta, vou lá, ajeito o close e volto. Então assim, basicamente todas as lives que eu fiz até o momento e também todos os trabalhos que eu fiz, principalmente gravando EAD, eu coloco uma câmera um pouco mais aberta, um zoom, de repente um detalhe na mão, assim, então eu consigo ter 3 câmeras assim cortando em tempo real, já gerando o arquivo bruto cortado. Praticamente todos os últimos vídeos que eu subi no canal, vocês viram que está um formato bem quadrado, picture in picture, basicamente em tela fixo, sem muito efeito, exatamente porque eu estou gravando direto nela. Então quando eu faço um vídeo aqui no canal, eu coloco uma câmera aberta de mim, uma câmera fechada e uma câmera de repente filmando a minha mão ou o equipamento que eu estou mostrando para vocês. Então com isso eu adianto o processo de sincronizar câmeras, eu adianto o processo de fazer corte a corte e coloco uma trilha só no meu software de edição e venho tirando talvez os espaços. Por exemplo, eu falo para vocês, bom, esse daqui é o equipamento. Aí eu viro, coloco câmera 2, aperto o botão. E aí eu continuo falando, aí eu tiro esse espaço entre eu esticar a mão e voltar a mão. E com isso a gente tem um adiantamento no processo de edição. É óbvio que vai comprometer talvez um pouquinho da qualidade, mas enfim. Então, para que serve essa mesa? Essa mesa serve exatamente para isso. Para uma entrevista, para um bate-papo, para um podcast no formato de vídeo, que você quer ter uma câmera, sei lá, uma câmera aberta pegando todo mundo, 3 pessoas falando, então você cruza as câmeras e faz todo o enquadro ali, rádio, que normalmente tem bastante disso. Então, essa mesa é exatamente para essa função. Se você quer trabalhar com multiprévio, qual seria a solução?
Eu já vi alguns vídeos na internet falando sobre. Eu achei a solução péssima, não faria aqui e não vale a pena. Porém, eu tenho uma nova ideia de como fazer, mas também eu acho que não vale a pena. Mas se você já comprou essa mesa, pode ser uma opção. Qual seria? Se eu fosse tentar improvisar um prévio para essa mesa, por exemplo, normalmente eu estou trabalhando com 3 câmeras. Até agora eu não trabalhei com 4. Eu pegaria 3 monitor, não esse daqui, que esse aqui é um gravador, mas esses monitor comum de câmera, 3 monitores, que você vai gastar hoje 600, 800 reais. E esses monitores, igual esse daqui, ele tem uma entrada HDMI e uma saída HDMI. Então o que eu posso fazer? Eu coloco 3 monitores aqui, um para cada câmera, saio o HDMI da câmera, entro no monitor, eu tenho o prévio dessa câmera, saio do monitor e entro aqui. Então, com 3 monitores e 3 cabos HDMI, você ainda vai conseguir fazer um multi-prévio individual, na verdade, né? São um prévio para cada câmera, mas aí você consegue resolver. Se você trabalha com, sei lá, você vai trabalhar com 2 câmeras, por exemplo, um data show, você pega 2, possivelmente você já tem um monitor, você pega mais um monitor e com isso você já tem o prévio das 2 câmeras em out aqui e boa. O que eu já vi o pessoal fazendo é colocar split e comprar um monitor que mostra 4 telas simultâneas. Eu acho que o investimento é muito mais alto e a dor de cabeça é muito maior. De todo o HDMI chegar no split vem para cá, do outro split vem para lá. Eu achei uma solução péssima, na verdade. Eu também não vou fazer isso, de trabalhar com a pré-visualização. Para isso, eu acho que eles lançaram a ATEM Mini Pro. E a ATEM Mini Pro é exatamente o dobro do valor dessa daqui. Então essa mesa de corte custa $300, ok? A ATEM Mini Pro, ela custa $600. E com isso, o que a gente ganha e o que a gente perde? As funcionalidades são iguais. A diferença é que no HDMI eu posso escolher tanto essa saída limpa do corte PGM, né? Como a função Multi Preview. E ela aparece aqui na tela as 4 câmeras. E com isso você tem o USB para você fazer a transmissão. Só que aí vem um problema. Você pode usar o USB-C dela tanto para jogar no computador e fazer a transmissão, como para ligar num SSD e fazer o backup, que é exatamente o que eu estou fazendo aqui com esse gravador Ninja. E aí fica a pergunta, se eu vou fazer uma live e vou fazer exatamente a função que eu estou fazendo aqui e uso a saída HDMI para o multi-prévio, e eu não vou ter backup do que está acontecendo de novo. E na minha opinião eu acho isso muito mais arriscado. Você pode gravar nas câmeras, mas o que eu entendo como uma mesa de corte é para adiantar o processo de corte, e eu queria ter isso. Talvez, por exemplo, estou gravando uma palestra, eu tenho a câmera principal pegando o palestrante e 2 câmeras pegando a reação do pessoal. Eu vou lá e vou cortando. Câmera palestrante falando, tem uma reação, o pessoal rindo, coloco na câmera 2, mostra o pessoal. E de repente o operador vai lá e mexe essa câmera e eu perco essa cena. Se eu fazer o backup da cena principal, eu coloco na timeline, marco onde eu tive problemas e vou lá e só substituo essa cena e eu consigo resolver esse problema. Agora, se o corte foi perfeito, não teve falhas, eu não tenho que jogar de novo do software e editar tudo de novo. Eu acho que não faz sentido algum, né? Mas fica a mesma dúvida na ATEM Mini Pro. Se eu estou usando o USB-C para gravar, para fazer exatamente o que eu estou fazendo aqui, eu vou ter que depender do backup de um software igual o OBS, e eu já tive alguns probleminhas de pular frame, de parar uma gravação no meio do rolê assim, e eu não acho muito seguro usar o software. Eu prefiro usar o hardware, uma coisa mais física, tá? Então é uma opinião. Vale a pena? Com certeza, mas você tem que entender que você está pagando o dobro. Não é que essa perdeu o valor e a boa é a ATEM Mini Pro. Não, esse daqui é um produto e o ATEM Mini Pro é outro produto. Lá você consegue atender o multi-prévio, que para você fazer, sei lá, um show, uma coisinha assim, que tem 4 câmeras no movimento, você tem a opção ali de você ver o que você vai cortar ou não, tal. É bem legal,
Mas eu penso, se você for trabalhar nessa linha, nem a TEM Mini nem a TEM Mini Pro vai resolver o seu problema, porque trabalhar com cabo HDMI é uma bosta. Os plugs ali, eles soltam, tipo, não são seguros, então você tem que dar um jeito de prender os cabos, porque se mexer a câmera e o HDMI der uma afrouxadinha assim, ele pode perder o sinal. O certo de trabalhar é com aqueles plugs, acho que é BNC, que é os SDI, que é aqueles cabos mais macios, que quando ele chega no plug ele trava, e aí você consegue deixar a câmera balançando ali, que não vai comprometer a saída do sinal. E aí para isso tem outras soluções bem melhores, a própria ATEM Television, a ATEM Studio, são outras placas que é para essa linha mais profissional, né? Então eu recomendaria partir para ela, e esse tipo de equipamento é para algo bem mais fixo, bem mais parado mesmo, tá? Outra dúvida também que eu sempre recebo sobre a ATEM Mini é se dá para ligar uma mesa na ATEM Mini. É óbvio que dá, você tem duas entradas P2. Aí a pessoa fala, nossa, mas a entrada P2 não é uma entrada profissional. Ah, não. Gente, a entrada P2 é a mesma entrada que tem na câmera. Você pode ligar um microfone muito bom e você pode ligar um microfone Xing Ling. Você vai ter um resultado bom, um resultado Xing Ling. Como que você faz para conseguir colocar uma mesa, né, de áudio? Você usar um mixer externo, você usar o som de uma igreja na ATEM Mini. Eu tô aqui com uma mesinha básica. Eu simplesmente coloco, aqui a gente tem duas saídas P10, eu tenho um cabo de um lado P2 e do outro lado dois P10, eu plugo na mesa e eu entro na ATEM Mini e eu faço toda a mixagem. Gente, não tem dificuldade, é uma entrada P2. Para quem não sabe, o cabo é o mesmo, só muda a questão do plug. E o plug P2 é um plug pequeno, porque o equipamento é pequeno, não comporta um XLR numa mesa desse tamanho. Não tem espaço, não tem onde pôr um XLR. Então você precisa ter um adaptador, e se você usar um plug com qualidade, você vai ter qualidade. Se você usar um plug ruim, você pode até danificar a mesa, tá? Então, beleza, mas aqui não tem Phantom Power. Mas não é a proposta, aqui é você receber um sinal mixado ou um microfone de lapela, entendeu? Então, se eu tenho um mix, que eu ligo o Phantom Power, que eu tenho controle de volume, que eu tenho ganho, eu faço uma mix legal, é só eu sair, né? Eu escolho qual é a saída, auxiliar, ou qualquer outra saída que você acha interessante, de fone de ouvido e tal, e ligo na mesa. Eu ainda consigo ligar duas mesas simultâneas e ter um volume individual com controle físico na mesa. Então é muito simples resolver isso. Então você pode ligar um lapela, por exemplo, e uma mix de uma orquestra com 300 músicos. Se você tiver uma mesa que comporta isso, você vai mandar um sinal mixado e aqui acabou. Então é muito simples resolver, tá? Outra coisa que você me pergunta, essa mesa tem multiprévio? Não tem multiprévio, mas ela tem pré-visualização, tá? Vou mostrar para vocês como é que isso funciona. Vamos lá. Eu vou abrir aqui o software da mesa, que é esse ATEM, e aqui a gente consegue configurar tudo sobre a mesa, inclusive fazer os cortes. E tá vendo aqui que existe uma opção aqui verdinha que chama pré-visualização? O que é esse pré-visualização? Se eu vim em saída, não sei se vocês estão enxergando bem, mas vamos lá, eu vou traduzir para vocês. Se eu vir aqui na saída, tá vendo? O Noteput, é o saída HDMI, e escolher a opção prévio, o meu HDMI aqui, ele vira o prévio. Aqui a gente está vendo, deixa eu enquadrar melhor aqui para vocês enxergarem. Ó, aqui a gente está vendo a pré-visualização da câmera 1, a pré-visualização da câmera 2 e a pré-visualização da câmera 3. A 4 não tem nada, a 1 não tem nada. Então 2, 3. Só que aqui a gente está vendo prévio, não efetivamente é o sinal do corte. O corte continua na câmera 3. Se eu quiser efetivamente cortar para a câmera 2, ele cortou e não mexeu ali, tá vendo? Porque a gente está usando a HDMI na função prévio, tá? Então eu consigo ter uma pré-visualização da próxima câmera, mas não necessariamente de todas as câmeras ao mesmo tempo. Então é uma opção que dá para utilizar, mas eu também desconsidero exatamente porque eu prefiro usar o HDMI para a gente ter
o backup da gravação no Ninja. Então essa é a opção que eu escolhi, tá? Então eu mantenho aqui, deixo a saída sempre no output e o corte que eu fizer aqui eu consigo fazer. Se eu quiser fazer isso manualmente na mesa, escolho aqui essas configurações e a função aqui ó, que tá selecionada, não sei se vocês estão enxergando muito bem, mas essa função é a função de corte direto. Se eu alterar para o programa prévio, salve, ele vai mudar aqui o Atem Mini para verde, tá vendo? Se eu colocar aqui, ele vai mostrar a função prévio, né? A função de preview, mas se eu quiser evitar o corte, eu tenho que apertar corte. Aí ele pula para o corte. E aqui ele está mostrando a próxima câmera. Então eu vou lá e pulo para o corte. Eu mudo praticamente o processo de como eu faço a edição aqui, né? Como eu faço os cortes. Então eu acho que o Wiz conseguiu tirar praticamente todas as dúvidas. Se você precisa do multi-prévio, você não abre mão, Atem Mini Pro, $600. Se você não faz tanta questão e acha que seus trabalhos vão ser resolvidos sem o multi-prévio, Atem Mini, $300. Continua sendo $300 desde o lançamento. Então não perdeu o valor. É que na verdade agora, por conta da demanda e por conta dessa loucura que a gente está vivendo, tem gente vendendo essa mesa 5 pau. Você está pagando simplesmente quase R$17 no dólar, tá? Então não vale a pena. Não vale a pena você comprar isso por 5 mil. Por 5 mil você acaba comprando talvez a Pro, né? Seria o valor um pouquinho mais justo, $600. Você está pagando aí 8,30 no dólar. Então pensa que o dólar está quase 5,50 aí, mais comissão de vendedor. Então tá até justo pagar 5 mil na Atem Mini Pro. E essa daqui em torno de 2,5, 3 no máximo. Seria o preço justo dela, tá? Se for pagar mais que isso, existem outras soluções muito melhores, com um nível um pouquinho mais profissional. A Atem Mini não é um público profissional, assim que eu digo, de um trabalho grande. Ela é para trabalhos dentro de uma sala, dentro de você resolve, por exemplo, vou fazer um pocket show. Não, eu acho que você tem que partir para um lado profissional. Vou fazer uma live com voz e violão. Sim, ela resolve, entende? Não que não dá para você fazer, dá para você fazer, mas, né, tem todas essas limitações que você tem que entender. A academia é uma limitação, multi-prévio é outra limitação, backup da gravação é outra limitação. Então são esses pontos que você tem que avaliar antes de comprar, tá? E encontrar ela, né, que é a parte difícil aí do momento, né? Achar ela numa situação que a gente está vivendo, tá? Então espero que vocês estejam tudo bem aí, espero que a família esteja tudo bem. Só dando um adendo, né? Tipo, o Atem Mini Pro é $600 e esse investimento que eu fiz, $300 da Atem Mini normal, mais quase 700 desse monitor, já passou o valor aí. E aí você fala, pô, se quando eu tivesse comprado, talvez eu já teria na Atem Mini Pro, com certeza, porque eu queria ter esse backup. Mas aí compromete o lance da live. Então, tem que avaliar tudo certinho, o que você precisa antes de fazer a compra. Obrigado por assistir mais esse vídeo. Um grande abraço para vocês, valeu!